Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo, neste podcast, AudioTube, nós vamos responder aí a pedido de leitor que me mencionou esse canal aqui do Ismael Oliveira, esse desateu, e ele fez uma resposta para mim aqui há 2 anos, nem sabia desse vídeo aqui, então ele fez uma resposta aqui àquelas 15 perguntas que eu fiz, aos ateus, já publiquei no blog e no canal, então ele tentou aqui fazer uma contra-argumentação aqui, certo, pessoal? Então nós vamos analisar aqui algumas, não vou falar todas, porque eu já publico no blog mais completo, uma resposta mais completa a isso. Então desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? E divulguem aí seus amigos para se informarem melhor, pessoal, porque tem muita desinformação no YouTube e aqui eu falo a informação correta, eu falo aqui informações corretas para vocês, tá bom? Então vamos ver aí algumas coisas que ele diz. Vamos ver só o começo aqui, porque vocês vão entender o que ele fala, tá bom? Para começar a responder as perguntas, primeiramente a gente tem que definir o termo Deus. Como vocês sabem, o termo Deus ele não liga a uma entidade específica. Só falar Deus não vai ligar a uma entidade específica. Como vocês sabem, existem várias e várias ideias de deuses ao redor do mundo, e só a palavra Deus não vai ser algo que você vai ligar a pessoa, a entidade, a esse termo. Então, Deus aqui no caso seria apenas um carro. Mas como a gente já sabe que ele faz apologética cristã, então Deus defendido por ele provavelmente seja um Deus cristão. Sendo assim, quando o termo Deus estiver relacionado com os deuses de religiões organizadas, de religiões reveladas, com livros, com dogmas, com sacerdotes, com templos, a essa ideia de Deus a gente pode sim falar que não existe, porque são deuses contraditórios. E não pode haver contradição nesses deuses, e principalmente os deuses teístas são deuses altamente contraditórios. E a essa visão de Deus é possível a gente falar que não existe, porque tem a contradição que impede que esses deuses existam. Agora, quando o termo Deus eu acho interessante aqui, Vamos ver só o restante. É utilizado para se referir a uma visão deísta, uma força, um ser que não é revelado, que não tem livros, que é mais uma ideia a esse Deus, essa visão deísta de Deus, a essa visão, o mais coerente é que a gente seja agnóstico, que a gente suspenda o juízo e nem que diga que existe. Então, vamos responder aqui no caso, Primeiro já fala aqui que Deus está falando nesse sentido, que Deus está se referindo, a definição de Deus aqui, então é importante entender isso, pessoal, que o cético argumenta que o termo Deus pode se referir a uma vasta gama de divindades, e que apenas definir Deus como Deus cristão já exclui outras concepções. Ele fala muito de contradições de Deus, tudo aqui, Não há contradição, pessoal. O que eu acho muito engraçado esses céticos, no caso, o cético ele tenta ver sempre contradição entre Deus e na Bíblia, mas ele não vê contradição nas suas próprias alegações, Esses céticos de YouTube, Então, é importante fazer uma autoanálise, eles fazerem uma autocrítica nesse sentido, certo? Ele sustenta que para Deus de religiões organizadas, especialmente o Deus cristão, há contradições internas que permitiriam afirmar que esse Deus não existe. Bom, a crítica sobre a definição de Deus aponta para o problema da polissêmica natureza do conceito, mas isso não refuta automaticamente o Deus cristão. A filosofia cristã, especialmente a tradição tomista, de São Tomás de Aquino, propõe que o Deus cristão é uma entidade necessária e autoexistente, o ser por si mesmo, Ou seja, um ser cuja existência não depende de nada externo. É disso que nós estamos falando. Então, por mais que ele tente falar que tem contradições entre pessoas falando de Deus, não estamos falando disso, não estou falando que pessoas ou religiões falam de Deus. Isso em si não dirime ou não exclui Deus, certo? O fato de haver contradições ou diferenças em interpretações religiosas, comunidades cristãs, não exclui Deus. De onde tirou isso, Então, a noção de contradição precisa ser discutida com precisão. Por exemplo, a suposta contradição entre onipotência e existência do mal é tema debatido na Teodiceia, onde filósofos como Alvin Plantinga defendem que o mal é compatível com um Deus onipotente e benevolente se considerarmos o livre-arbítrio humano como um bem maior. Pessoal, todos esses livros onde eu estou tirando essas informações, vocês vão perguntar, Emerson, de onde eu estou tirando? Os livros estão aqui na descrição, pessoal, do canal. Vocês comprem livros aqui pelos meus links e assim vocês me apoiam e eu posso continuar trazendo vídeos, tá? Então peço que vocês, tudo que forem comprar na Amazon, no Magazine Luiza, no Mercado Livre, vocês falem que eu passo o link para vocês, tá? Desses livros
que estão aqui citados, tá? Aí depois ele tenta falar do agnosticismo, do deísmo, certo? Ele distingue entre um Deus revelado e um Deus deísta, uma força criadora indefinida, sugerindo que para esse último, o mais razoável seria o agnosticismo, uma vez que não há evidências suficientes nem para afirmar nem para negar a existência. O agnosticismo é uma posição neutra que muitos consideram válida em relação ao Deus deísta. No entanto, a argumentação cristã tradicionalmente vai além do deísmo, apresentando um Deus pessoal com atributos que interagem com o universo de forma contínua. Argumentos clássicos, como o cosmológico de Kalam, defendido por William Lane Craig, sustentam que há razões racionais para acreditar na existência de um Criador além do agnosticismo, já que a contingência do universo aponta para uma causa transcendente. Tá? Então vocês já viram que já falamos sobre isso. Como sabemos que é Deus? Como o Kalam não tem por objetivo provar Deus, eles têm o objetivo de falar do argumento cosmológico e a questão da possibilidade de regressão infinita. Mas nós chegamos à conclusão, sim, que é Deus por vários fatores e argumentos. Tá? Não é um só, são vários que nós chegamos à conclusão, certo? Junto e corretamente a Bíblia entendida, não há contradição na Bíblia. E os céticos sempre tentam falar de contradições, mas eles não encontram contradição neles mesmos. Então aqui nós vemos que é necessário um Deus. As características de Deus é um ser imaterial, espacial, todo-poderoso e com vontade, ou seja, um Deus pessoal que somente uma mente pode ter criado o universo, certo? Porque nós vimos que é muito implausível o universo se autocriar, a gravidade se autocriar, tá? Depois ele tenta falar aqui do design inteligente. Desde já ele tenta falar que o design inteligente é pseudociência. Desde já, pessoal, devo dizer que eu não sou defensor totalmente do design inteligente, pelo que eu conheço, no caso, não sou contra, tá? Eu sou, assim, é preciso diferenciar a teoria da evolução do evolucionismo. Claro que a teoria da evolução tem muitas críticas, mas o problema é o evolucionismo naturalista, que tenta excluir Deus. Então, esse é o inimigo. Tá? A teoria da evolução é discutível, o design inteligente é discutível. A questão é, no caso como nós estamos falando, é o evolucionismo, tá? A crítica maior ao evolucionismo, que é uma filosofia naturalista. Tá? Embora o design inteligente não tenha aceitação generalizada na comunidade científica, ele não é desprovido de discussões sérias. Filósofos como Michael Behe e Stephen Meyer têm defendido que certos padrões de complexidade redutível na biologia não são explicados adequadamente pelo neodarwinismo. Então a gente vê aqui no caso aqui, é preciso diferenciar entre a teoria da evolução e o evolucionismo naturalista, tá bom, pessoal? E é disso que nós estamos falando, criticando mais o evolucionismo naturalista. A teoria da evolução tem críticas, claro, mas a gente está falando aqui disso, tá? A crítica de que o design inteligente é um viés de confirmação ignora a complexidade do debate acadêmico, que envolve discussões sobre inferências de melhor explicação. É importante também distinguir entre o design inteligente e a teleologia aristotélica, que historicamente fundamenta a ideia de um universo com propósito. Vocês querem se aprofundar mais nesse estudo? Recomendo aqui o Combo Acadêmico de Teologia. Tem todas essas informações aqui para vocês que querem estudar, querem se aprofundar ainda, tá certo? É só responder ao cético, seu amigo cético, tá bom? Aí depois ele fala da analogia do relojoeiro, tá? Ele critica a analogia do relojoeiro, dizendo que objetos artificiais como relógios não são comparáveis ao universo natural. Além disso, ele afirma que a analogia não prova um criador específico. Bom, a analogia do relojoeiro proposta por William Paley não é um argumento conclusivo, mas uma forma ilustrativa de evidenciar o design. O filósofo contemporâneo Richard Swinburne argumenta que a probabilidade de um projetista aumenta ao considerarmos a organização do universo. A analogia não se propõe a provar um Deus cristão específico, mas é um ponto de partida para discutir um criador inteligente. Provas de um criador pessoal vêm de outros argumentos, como o argumento moral e o argumento da contingência. Tá? Então ele pede aí evidências de Deus. Ora, meu amigo, evidências estão por todo lugar, né? Então, assim, simplesmente tentar encontrar contradições, isso não prova nada, que Deus não existe, não prova que Deus não existe. Contradições entre religiões não prova que Deus não existe. Prova que interpretações podem existir, mas não exclui Deus. É como uma falácia genética, né? O cético menciona a existência aqui, o Ismael menciona a existência do mal como uma contradição ao conceito de um Deus bom e poderoso. O problema do mal é um dos desafios mais antigos da teologia cristã. No entanto, como mencionado anteriormente, Alvin Plantinga formulou a defesa do livre-arbítrio,
que sustenta que o mal moral é consequência da liberdade dada por Deus aos seres humanos. O mal, portanto, não é uma contradição à existência de um Deus benevolente, mas uma condição necessária para a existência de um bem maior, a liberdade moral. Vocês podem saber também aqui mais no livro Resposta aos Céticos, do Norman Geisler. O link está aqui também na descrição, tá bom, pessoal? Então não tem desculpa que não tem resposta, tá? Depois aí que vocês virem esses vídeos de céticos falando, vocês não vão falar que não tem resposta, porque a resposta está tudo aqui, tá? Depois ele vai falar do universo, o universo sempre existiu. O cético sugere que a ideia de que o universo sempre existiu é menos absurda do que a existência de um Deus complexo, tá? A ciência moderna, como o modelo Big Bang, sugere que o universo teve um começo finito, contradizendo a noção de que ele sempre existiu. Isso favorece o argumento cosmológico, que aponta para uma causa além do espaço-tempo que deu origem ao universo. O princípio da navalha de Ockham, citado pelo Ismael aqui, não se aplica bem aqui, pois Deus como causa primeira não é uma explicação mais complexa, mas uma entidade necessária para explicar o início do universo. Diversos filósofos, como Leibniz, certo, defendem a ideia de uma causa suficiente para a existência do cosmos. Tá? Então, essa é uma análise, pessoal, inicial de alguns pontos levantados no vídeo. Tá? Uma resposta completa requer um exame contínuo dos argumentos apresentados nas próximas partes aqui, que eu vou falar do vídeo, mas até aqui temos respostas acadêmicas robustas que refutam as objeções mencionadas. Tá, pessoal? Então nós vemos aqui que o Ismael tentou falar no meu vídeo. Depois ele tenta falar da complexidade. O argumento de que seres complexos exigem uma causa superior, né, segundo ele, né, fala em várias frentes. Né? Então ele tenta. Bom, vamos responder. A evolução é baseada em observações científicas e mecanismos como mutação e seleção natural, que podem explicar a complexidade biológica sem necessidade de um criador. Além disso, a argumentação de que seres inferiores foram criados por um ser superior carece de fundamento lógico. A ideia de que Deus criou imperfeições no ser humano contradiz a visão de perfeição divina, sugerindo mais uma construção antropocêntrica do que uma verdade objetiva. Tá? Depois ele vai falar lá sobre a regressão infinita, né? Já falamos sobre isso. A questão da regressão infinita é abordada em filosofias como a cosmologia Kalam, que afirma que tudo que começa a existir tem uma causa, mas não que tudo que existe precise de uma causa. Deus é visto como eterno e fora do tempo, não necessitando de uma causa. Argumentar que tudo precisa de uma causa, inclusive Deus, ignora a distinção entre coisas que começaram a existir e o conceito de uma causa primária que é temporal e não causada. Depois ele tenta falar da bondade, do mal e a bondade de Deus. Né? Esse é o clássico problema do mal. Tem várias respostas teológicas. Uma delas é o argumento do livre-arbítrio, onde o mal é visto como uma consequência da liberdade dada aos seres humanos. Além disso, muitos teólogos argumentam que o mal tem uma função dentro do plano divino, seja para testar a fé ou para promover o crescimento espiritual. A crítica de que o mal invalida a bondade de Deus ignora essas nuances teológicas e filosóficas. Tá? Então, a ideia de uma lei moral objetiva é defendida por muitos filósofos teólogos como algo que transcende as culturas e circunstâncias. O argumento de que a moralidade é relativa é insuficiente, pois certas ações como assassinato e escravidão são amplamente reconhecidas como erradas independentemente da cultura. O dilema de Eutífron pode ser resolvido ao entender que a bondade de Deus é intrínseca à sua natureza e que as leis morais refletem essa bondade, não sendo arbitrária. Certo? Então, aí depois ele vem criticar, né, a analogia, né, entre a criação de universo de objetos feitos por humanos, como celulares, e a criação do universo. Embora o autor, o Ismael aqui, tente refutar o design inteligente, comparando o universo com o celular, ele ignora a complexidade do universo e argumentos a favor do design. Por exemplo, a ordem e as leis físicas que regem o universo indicam uma organização que muitos defendem ser compatível com uma mente inteligente. A analogia com objetos feitos por humanos não pretende ser uma evidência conclusiva, mas sim uma ilustração de como a complexidade pode sugerir design. Depois ele tenta falar aqui, né, da regressão infinita e a primeira causa. A ideia de que o universo pode ser a causa de si mesmo não resolve o problema de como algo pode surgir do nada. A cosmologia moderna, como o Big Bang, sugere que o universo teve início, que fortalece a necessidade de uma causa transcendente. Já falamos, né? O argumento de que o universo sempre existiu também é problemático, pois a ciência sugere que o universo teve um início finito no tempo. Tá? O argumento do ajuste fino é um dos mais fortes em favor do design, certo? Da criação, já que as constantes físicas
são ajustadas de uma forma extremamente precisa para permitir a vida. Mesmo que outras formas de vida pudessem existir com diferentes constantes, isso não invalida o fato de que o universo, como conhecemos, é extraordinariamente bem ajustado para a vida. A crítica do Ismael ignora que pequenas variações nas constantes fundamentais poderiam resultar em um universo completamente inóspito para qualquer forma de vida. Então, só o fato de nós podermos estudar o universo já é evidência de organização, tá? A ciência não tem todas as respostas sobre o universo, mas há argumentos filosóficos científicos que apontam para o Criador, como a cosmologia Kalam e o ajuste fino. A ciência pode explicar como o universo funciona, mas questões sobre a sua origem última e propósito caem no domínio da filosofia e teologia. Argumentar que a crença em um Criador é baseada na fé, em fé, não descarta a validade dessas discussões, pois mesmo a negação de um Criador envolve pressuposições filosóficas que não podem ser provadas empiricamente. Tá bom, pessoal? Então, essa refutação demonstra que críticas levantadas pelo Ismael não se baseiam em suposições e falácias, e muitas das questões levantadas já foram amplamente discutidas e respondidas, tá, na filosofia e na teologia ao longo dos séculos. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo aqui, curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho, pessoal, porque não sei se o YouTube está divulgando muito os meus vídeos, né? Porque eu falo a verdade aqui, tá? O alcance dos meus vídeos do YouTube. Então é importante que vocês divulguem, tá, pessoal? E comprem os livros aqui, adquiram os livros aqui, comprem os livros aqui pela indicação na descrição. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.